Um hobby ajuda a entender um grande tema. A questão é difícil porque, tanto aqui como em outros pontos centrais do seu esquema analítico, o Weber introduz um conceito decisivo, mas não lhe atribui uma acepção geral, o seu tipo ideal, que de algum modo se aproxima de uma definição. Isso não surpreende num autor sempre mais preocupado em caracterizar seu objetivo do que em defini-lo. Na realidade, o seu esquema analítico implica a gradativa construção dos conceitos ao longo da análise. Não há, a rigor, definições prévias. Em consequência, as referências preliminares a que ele é forçado a recorrer ganham sobre esse aspecto um tom insatisfatório. Primeiro porque tendem a enfatizar a multiplicidade de significados que o termo pode assumir, ao invés de singularizar alguns deles, o que implica tomar esses significados como equivalentes em princípio, sendo uma questão empírica a qual deles caberá o primeiro plano em cada caso. Segundo, porque se apresentam na exposição como se algum significado unívoco do conceito em questão estivesse pressuposto. Algo impossível nesse esquema analítico em que os termos teóricos comparecem vazios no primeiro momento, para só irem ganhando conteúdo ao longo das análises a que se aplicam, sem jamais se tornarem definitivamente plenos de significados. É por isso que, em passagens decisivas dos textos dedicados à apresentação dos seus conceitos básicos, por exemplo, na introdução à Economia e Sociedade, Weber segue um caminho muito peculiar. Com frequência, um termo não é objeto de uma definição genérica, mas a ênfase incide sobre um conteúdo singular que o caracteriza em contraste com outros igualmente possíveis, sobre o que o diferencia e não sobre o que o aproxima de uma classe ou conjunto. Assim, se quisermos saber o que Weber entende por sentido, seremos informados de que sentido é o sentido subjetivamente visado, o que parece o argumento da mais primária circularidade. Entretanto, o que interessa a Weber neste ponto é introduzir uma restrição decisiva no uso sociológico do termo, ao reservá-lo ao plano subjetivo e distingui-lo de concepções que o tenham por objetivo ou correto. É engraçado que, se for um pensador comum, um escritor comum como eu, por exemplo, quase anônimo, se fizer isso, vou ser acusado de circularidade, falácia de circularidade. Mas como é o Weber, vou tentar entender o argumento de circularidade dele. Por quê? Porque ele é famoso, então deve ter alguma complexidade por detrás da circularidade dele. Isso é foda. Então a fama do escritor acaba fazendo com que os leitores se tornem condescendentes e tentem entender mesmo aquilo que é ininteligível dentro do pensamento do cara. Esse procedimento condena a frustração quem espera uma definição cabal do termo em questão. Só por vias indiretas é possível reconstruir o que pode ser decisivo para Weber quando fala, por exemplo, de sentido ou de racionalização. Diante disso, há quem considere um contrassenso exigir de Weber enunciados abrangentes sobre os conceitos que designam pontos centrais de suas análises. Com relação ao nosso tempo, por exemplo, o sociólogo Donald Levine sustenta que enunciados amplos a respeito da racionalidade do corpo são insuportáveis. Devemos ficar, portanto, a dependência das análises pontuais para aos poucos compormos os conceitos que as orientam? Em grande medida, sim, mas não é admissível abandonar a questão nesse estado. É impossível enunciar inteiramente aos enunciados abrangentes, ainda que explicitamente provisório, sob pena de prejudicar o entendimento dos textos de Weber. E um dos problemas que tratam, por efeito, é de preconceitos intuitivos subtraídos aos controles metódicos da ciência. Esse é um trecho dessa obra do Max Weber, Fundamentos Racionais e Sociológicos da Música. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.